Ela levantou. Presidente, eu só gostaria de dar uma cópia para cada. Se o Zezinho puder me fazer o favor. Opa, desculpa. Para vocês acompanharem aqui o meu raciocínio. Bom, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, novos vereadores, pessoas que nos visitam. Antes só de começar esse tema que eu vou falar um pouco aqui, o que eu quero dizer uma questão aqui, é que às vezes eu estou recebendo várias reclamações na área da educação. E são coisas pequenas de serem resolvidas e, pelo que eu vejo, não vão sendo atendidas. No CAIC existem várias lâmpadas queimadas que quando ficam no escuro lá, as crianças não conseguem enxergar. Eu sei que a diretora já requisitou, mas até agora, nada. Fui visitar também aquele banheiro da Armando Batel, que custou quase 82 mil reais. A hora que ligou o chuveiro, pegou fogo no padrão. Isso já faz 2 meses. E a gente escuta dizer que a educação jorra dinheiro, né? Então eu não sei o que acontece. Aí, por essas reclamações, aí eu comecei, como o prefeito falou, eu não tenho que fazer, né? Como eu não tenho que fazer, a minha função é fiscalizar o prefeito. E é o que eu faço. Só lendo aqui uma normativa do Fundeb, é uma portaria conjunta, o STN-FDE número 3, de 12 de dezembro de 2012. Então, o que eu só quero, que eu brifei aqui, que se vocês, vereadores, quiserem acompanhar, essa portaria diz o seguinte: disponibilizar aos conselhos de acompanhamento e controle social do fundo, de forma regular e periódica, os extratos bancários das contas do Fundeb e das respectivas aplicações financeiras. Disponibilizar, quando solicitado, aos representantes do Poder Legislativo, dos Tribunais de Contas, dos órgãos de controle interno, dos Poderes Executivo, do Ministério Público e das Polícias Federal e Civil, os extratos das contas bancárias do Fundeb e das respectivas aplicações financeiras. A movimentação dos recursos creditados na conta a que se refere este artigo será realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. Isso o que quer dizer? Quando a prefeitura vai pagar alguma coisa do Fundeb, tem que estar no extrato bancário para quem está pagando, o CNPJ e o valor, coisa que não está acontecendo. E continuando, ó. Demonstrativo mensal e anual dos valores devidamente depositados na conta do Fundeb pela unidade transferidora, especificando a origem dos recursos, a unidade federal e estadual e a unidade transferidora. Os valores disponíveis para distribuição do Fundeb com identificação dos depósitos realizados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Demonstrativo dos valores distribuídos à conta de cada ente governamental beneficiário do Fundeb por data e forma de receita. Olha como é que é interessante isso aqui, ó. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal divulgarão na internet e disponibilizarão em meio eletrônico ao FNDE, a partir de 1 de janeiro de 2013, demonstrativo diário dos valores executados pelo ente governamental beneficiado com repasses do Fundeb por data, CPF ou CNPJ do destinatário do pagamento, ou transferência realizada por finalidade de acordo com as especificações estabelecidas pelo Ministério da Educação, adotando-se como referência os lançamentos financeiros ocorridos no dia útil anterior. Olha agora o quarto item aqui, ó. Os demonstrativos
dados referidos, que eu já li no segundo e terceiro deste artigo, ficarão disponíveis para consulta pública na internet pelo prazo de 5 anos contados do mês ou do ano de competência dos documentos. Como os vereadores estão em posse aí, ó, eu tenho uma reunião do Conselho do Fundeb em Conchal. Não sei se vocês estão com eles na mão aí, essa é a primeira folha aí, ó. Embaixo aqui está escrito assim, acumulado, né? Era para ter 2.350.714,84 não é isso? Dia 30. Bom, eu pedi um extrato no banco que viu gente? É para todos vocês, todos os vereadores podem pegar isso, viu? É só fazer um ofício no banco que a conta é pública. Vocês vão ver na conta, que na conta que entra todo o dinheiro aí, vocês viram que só tem 22.495,70. Aonde que está o resto do dinheiro? Eu gostaria que alguém explicasse para mim. Aí ele vai falar assim para mim, não é gastado o dinheiro antes. Eu também tenho no dia 30 aqui, ó. Tá aqui, ó. Se o secretário até quiser ver, ó. 30 do 9. Ó, o que tem de saldo aqui? 0. Então, gente, eu não. Ó, o que eu estou falando para vocês aqui não é que eu estou falando que o prefeito está roubando, não está fazendo, não, sim. Ele está desviando o dinheiro da educação. Ele está usando em algum lugar. Isso chama desvio de dinheiro. Não estou falando que ele está pegando dinheiro da prefeitura, está roubando, não. Ele está usando para outras coisas que não pode ser usado. Inclusive, todos os vereadores têm em mãos aí as penalidades do Fundeb. Eu gostaria agora de perguntar a todos os vereadores aqui o que nós devemos fazer. Todos nós vamos denunciá-lo? Todos os vereadores concordam? Todos os vereadores concordam? A gente apurar, eu quero só saber, eu não quero que a responsabilidade só fique em mim, eu quero que a responsabilidade fique em todos os vereadores, nós somos vereadores do povo. Vocês lembram quando eu enjoei de pedir aqui? Eu já sabia. Só que qualquer vereador de vocês tem o direito. Só se ele vir aqui na Câmara explicar para nós. E eu quero ter o direito de interpelar ele. Agora, se for só para ele vir falar que nem ele falou todo dia que não podia falar, eu não quero. Agora, isso aqui é uma coisa grave, viu, Fabinho? Depois você vê as penalidades, isso aqui dá até cadeia. Certo? É o que sempre eu falo, quando a gente pede as coisas, o prefeito não dá, eu acho que deve ter alguma coisa errada. Foi o que aconteceu. Só que ele acha que a gente é tão tonto, a gente também dentro da Câmara ele diz, né? Eu não tenho o que fazer, então eu procuro o que fazer. E a minha função é fiscalizar. Eu vejo ele bem, não estou dizendo que ele roubou o dinheiro, estou falando que é um desvio do dinheiro da educação. Ele deve ter usado para outra coisa. Então, naquela reportagem, vocês estão lembrados quando ele veio aqui e falou, pegar um negocinho, eu tenho uma dívida de R$3.741, eu calculo hoje com mais 2.600 do Fundeb, aí eu estou com a razão, não estou? Que ele vai ter que devolver esse dinheiro. Com certeza. E eu até sei como, porque eu fui saber. E o que eu estou falando aqui não é mentira. Só que se ele vir aqui, eu quero que venha a Dalva junto com ele aqui também. Certo, amigo? Se for para vir o prefeito explicar para nós, ele não tem explicação. O que ele vai falar para nós? Que ele usou esse dinheiro para fazer a folha de pagamento. Não deixa de ser um desvio. Veja bem o que eu falei para vocês. Olha, Eliseu,
Eu sou vereador agora. Eu não estou nem aí com o Júlio. Se você quiser levantar, você levanta, que se arda com ele também. Não estou preocupado com ele, não. Quem fez, se o Orlando fez errado, que leve ferro também. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, na verdade, gente, com o nosso município. Que a gente às vezes escutar o prefeito falar, parece que Conchal faz mil maravilhas. Não está mil maravilhas. Explica para mim, como é que vai fazer? Ele vai ter que tirar 2,6 milhões para devolver aqui. Que vai recolher IPVA e IPTU para cobrir esse buraco. E daí o resto do ano? E o que vai acontecer, Eliseu? Nós, vereadores, somos obrigados a não deixar ele tirar esse dinheiro para fazer o pagamento. E eu vou estar no banco, com certeza, mais vereadores todos os dias lá. E daí, como é que fica? Eu fiz uma proposta para ele, mas ele não topou. Agora, cabe a nós aqui, o que eu estou dizendo para você, quando eu falei para vocês que Conchal não estava fácil, todo mundo achou que não. Ele veio aqui e fez aquela puta história. Realmente, nosso município está zerado de dinheiro. Não tem, tanto que ele está usando dinheiro do Fundeb. E está aí o extrato na mão de cada um para vocês verem. Não estou mentindo. E cada um de vocês pode ir lá amanhã. Vai no S, pede um ofício e pede. Ou fala que você é vereador e que você quer ver quanto que tem. Aplicado, os extratos que eu dei para vocês é a aplicação e a movimentação. Tanto que você vê que ele comprou uma Renault aí, ó. Se você olhar, ele comprou uma Renault. Pagou 99 mil. Olha para você ver na conta corrente aí, ó. Se você procurar, tá vendo, ó? Movimentação de 31 do 10 a 18 do 11. Você pode ver que é um pagamento de 99.500 que ele comprou uma Renault. Está aqui, ó. É o que acontece no Fundeb. Isso aqui vai ter que ser transparente. Você entendeu? Todo mundo vai poder, não é só o Vando, não. O povo que está presente, online ele vai entrar no Banco do Brasil e vai ver aonde o prefeito está gastando. Eu gostaria de que o presidente encaminhasse aqui ao Ministério Público. Aí fica a critério do presidente. O senhor tem as provas na mão, só isso. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, vereadores e vereadoras, povo presente, boa noite a todos. Chefe de gabinete, Valdemir Carol, vice-prefeito, Marcos, boa noite a todos. Presidente, só queria dizer sobre as creches aí, a gente tem indagado pelas mães aí na rua aí, a gente está sendo muito cobrado, mas não é problema da gente, mas é sim do executivo que assumiu um compromisso lá atrás, foi eleito, fazendo o trabalho dele, e agora as mães têm cobrado os vereadores aí, que as creches vão fechar agora em dezembro aí, e só vão ser abertos em dezembro. Fecha em dezembro e só vai abrir em fevereiro, que vai dar um total de 43 dias fechados. Aproveitou a oportunidade aí, pediu ao presidente que junte a nós aí para que conversamos com o prefeito para que essas creches não fechem. Porque, segundo a informação, que a creche do Porto Seguro e somente a creche Marinei e a creche do Jardim São Paulo vai permanecer aberta. As outras creches vão ser todas fechadas. E essas mães que trabalham, não tem com quem deixar os seus filhos, se trabalham e pagam, não compensa, então fica difícil. Eu acho que temos que olhar para essas mães aí, pedir um apoio aí, aproveitar que o Marcos está aí, conversa com o prefeito, solucionando esse problema com a gente aí, para a gente não, para as mães de família aí que precisam trabalhar, tá certo? Também sobre o projeto do CREA, vamos aproveitar para falar no momento exato. Por enquanto é só, obrigado.